por aqui tem palavrinha importante para você no seu dia a dia, que é planejamento estratégico. É hora de você tirar as suas dúvidas em relação à sua empresa rural. E toda segunda-feira é dia do quadro Gestor e Você. E hoje temos a presença do consultor Jair Lorandi. Muito bom dia, seja bem-vindo para tirar as dúvidas para o produtor rural, para a produtora, porque é importante ter um entendimento completo, porque hoje não é mais até propriedade rural, né, Jair? Não, é empresa rural. E disso nós vamos falar hoje sobre o mapa de processo da empresa rural. Mas para a gente começar desde o princípio, o que é um mapa de processo? Toda empresa rural, vamos já adotar o nome, toda empresa rural já utiliza esse mapa de processo? Não, nem todas utilizam, Elaine. O mapa de processo é um fluxograma das atividades de cada processo dentro da empresa rural. Então, existe, logicamente, empresas que já se utilizam desse mapeamento de processo. Cada processo existe um mapeamento, existe as partes onde que vai atuar em cada processo dentro da empresa. E isso é muito importante porque se começa... Qual que é a importância disso? Às vezes o produtor faz, rascunha, mas ainda não tem o entendimento da importância disso. Para que serve o mapa de processo? É um planejamento. Entendeu? Tudo começa com o planejamento das atividades. Então, cada processo, ele tem o seu planejamento e dentro desse planejamento, Elaine, a coisa mais importante é o treinamento das pessoas. Isso é muito importante. Hoje, todas as empresas, elas têm gestores, elas têm os funcionários que atuam nisso. Eles precisam ter conhecimento desse planejamento e saber aonde a empresa quer chegar. Isso é o mais importante. Tem um foco e um objetivo. O comprometimento deles com a atividade da empresa. Não adianta, às vezes, o funcionário saber como fazer. Ele precisa saber aonde a empresa quer chegar. Esse é o ponto primordial do fluxograma. Inclusive, nós temos aqui uma ilustração. Aí Isso. O senhor pode explicar melhor para a gente poder entender? Pode colocar a produção. Vamos dar uma olhadinha nesse mapa. Como funciona? Então, ele começa com o planejamento das atividades. Entendeu? Estabelece os objetivos necessários para... Aí, no caso, é para receber o gado e para gerar um relatório. Então, esse é todo um processo. Explica para a gente desde o início, então Jair. A propriedade rural vai receber, por exemplo, esse é um exemplo de um recebimento de gado. Então, às vezes, o funcionário, ele sabe como manejar isso, mas ele não sabe o resultado que a empresa precisa nessa situação. Então, existem os campos, receber o gado, separar por lote, entendeu? A pesagem e a distribuição em cada invernada. Qual que é o resultado disso? Você ter uma padronização dos teus animais. Então, os maiores junto com os maiores, os menores junto com os menores, porque os ganhos de peso dentro das invernadas vai gerar a retirada desses animais na época certa e todos seguirão para um abate ou para outras atividades dentro da propriedade rural. É uma coisa simples e que às vezes o produtor esquece de colocar no papel que gera esse relatório de sistema, né? Então, aí vem as fases. Esse é o planejamento e o treinamento das pessoas. Aí ele parte para a ação, que é efetivamente aquilo que vai se colocar dentro desse processo. E dentro dessa ação, os gestores vão definir, vão ver erros que possam ocorrer nisso, entendeu? Às vezes um erro de manejo, às vezes coloca um animal que não é daquela categoria ou daquele peso junto, entendeu? Então, esses erros, eles precisam ser apontados. Sim. Né? Então, E qual que é a periodicidade para atualizar esse material, Jair? Cada item, cada metodologia do processo. E isso você vai identificar os erros e vai planilhar.
entendeu? Então... Para não repetir. Exatamente. E aí entramos na parte de checagem. Então, você vai checar o que aconteceu de bom e o que aconteceu de ruim. E aí vai tratar esses erros que poderão ter acontecido e aí definir exatamente o fluxograma, exatamente como que é a atividade desse mapeamento. Entendi. Entendeu? Porque aí, os próximos, já existe uma definição correta, as pessoas já estão treinadas e vão... E tem um entendimento, principalmente tem que ter um entendimento por que está fazendo aquilo. É o objetivo do resultado a ser alcançado, entendeu? Então, as pessoas que vão trabalhar nesse processo, elas precisam efetivamente saber aonde que o produtor quer chegar. Acontece muitas vezes de o produtor rural identificar alguma coisa e não passar, às vezes, para os funcionários. Aí é complicado. Então, o treinamento é primordial, porque é ele que vai executar a tarefa, entendeu? Dentro da empresa rural. Então, ele precisa saber aonde que o produtor quer chegar, qual é o peso que ele quer tirar desses animais, para qual invernada ou qual o objetivo que ele vai ter desses animais. Tem que ter sempre o objetivo, né, Jair? Exatamente. E para o pessoal de casa, o produtor que está nos acompanhando, ele faz, mas ainda não faz de uma forma assim mais otimizada ou ainda falta... Como que ele faz para fazer exatamente esse processo correto? Na verdade, o produtor rural, ele conhece tudo da porteira para dentro. Sim. E ele tem alguns objetivos definidos na cabeça dele. Se ele utilizar o fluxograma, o mapeamento de processo, ele vai reduzir esse tempo e ele vai aumentar o objetivo dele, vai aumentar a rentabilidade dele, porque ele vai encurtar tempos, ele vai encurtar retrabalhos com os funcionários dele dentro da propriedade, entendeu? E aí ele vai checar isso, o que foi planejado e os resultados que ele obteve com essa atividade. Com essa atividade, tá certo. Bom, eu estou aqui conversando então com o Jair Lorandi, ele que é consultor da GERES, Gestão Estratégica Rural, e deixa os seus contatos então para o pessoal que quer falar mais, quer saber, quer aplicar corretamente também esse fluxograma na empresa rural. Como é que faz, Jair? A gente atua, Elaine, com uma gestão de estratégia rural. A gente faz todos os mapeamentos de processo, viabilidade econômica, inclusive total da empresa rural. A nossa equipe é composta por administradores, advogados e zootecnistas. Então, o contato da gente, o celular nosso é 99292-0277 e tem o e-mail que está passando aqui na tela do seu televisor, é o contato@gerconsultoria.com. Muito obrigada, Jair, pelas orientações. Obrigado, semana que vem ele está voltando com mais, mas se você quiser saber também, você pode enviar a sua pergunta através do WhatsApp do programa, 6792647810. Próxima segunda-feira a gente espera novamente, Jair.